isso, minha gente, chegou o momento de conversar com vocês sobre a adaptação de Por Lugares Incríveis. Muita gente que viu lá nos stories que eu estava assistindo ao filme me pediu pra gravar o vídeo. Eu nem ia gravar vídeo de nada sobre esse filme, não. Mas já que me pediram, tô aqui. Não tenho pretensão de me estender muito sobre o que eu acho dessa história, porque eu já gravei um vídeo aqui pro canal sobre as minhas impressões do livro, né? Vou deixar linkado aqui se você ainda não assistiu. Aquele vídeo rendeu, assim, muitos comentários, porque eu deixei claro lá que eu não gostei tanto da história, não foi pra mim esse mar de rosas, essa Coca-Cola toda que todo mundo fala aí pelas redes sociais desde que esse livro foi publicado alguns anos atrás, e tipo assim... É isso, gente. As opiniões estão aí para serem divergentes, a gente gerar disso algumas discussões, não é mesmo? Essa foi a minha intenção, então, com o vídeo, e é isso. Já falei lá quais foram os motivos que eu não gostei da história. A gente tem, então, uma história de dois jovens, né, que estão ali no ensino médio, eles têm seus 17 anos, se eu não me engano, e... tudo acontece, né? Tudo começa, na verdade, eles se conhecem quando a menina, que é a Violet, tá prestes a cometer suicídio. E daí o Finch, que é o garoto da... enfim, protagonista da história, ele vai dissuadir ela dessa ideia e ele vai, de certa forma, salvar ela de cometer, de fato, suicídio. E daí a gente já começa, né, a história inteira com essa pulga atrás da orelha do porquê que essa menina tá tentando cometer suicídio, o que tá acontecendo na vida dela, e a partir daí a história se desenvolve. No livro, a gente tem essa primeira cena deles dois interagindo na torre do relógio da escola. Então, assim, muitas pessoas assistem a cena, muitas pessoas ficam sabendo, né, o que estava acontecendo ali, e inclusive levam, assim, boatos, né, espalham boatos pela história, pela escola, como sempre, né, porque na escola que mais tem a gente gerando boatos maldosos de que o rapazinho, né, o Finch, é quem estava tentando cometer suicídio e a Violet salvou ele, já que ele é considerado ali na escola um garoto um tanto quanto problemático. Ele tem ali seu passado e tal, e as pessoas rotulam ele com relação a esse passado dele. Ok, temos então essa primeira parte da história, né, os dois ali tendo esse primeiro momento interagindo, que no filme ficou muito diferente, porque primeiro de tudo não foi na torre da escola, ela tava tipo numa ponte, assim, que foi o local onde o drama da vida dela começou, né, que é onde ela e a irmã sofreram um acidente de carro que levou a irmã dela, mais velha, a óbito. Então ela tá no exato lugar onde aquilo aconteceu e ela tá no parapeito daquela ponte prestes a se jogar, e o Finch tá passando por ali correndo. Então a gente já tem, assim, uma adaptação que diverge um pouco da história do livro. A gente vai, então, ao longo dessa história, conhecendo esses dois personagens, como eu falei, conhecendo mais do passado deles, e no livro a gente conhece muito mais do passado do Finch, né, do histórico familiar dele, da relação dele com a família, com as irmãs, com o pai. A gente vê que ele tem ali uma relação familiar um tanto quanto conturbada, assim, é meio complicada a forma como ele vive, né, com a família. A mãe, os pais são separados, a mãe é quem provém ali, né, o lar, e tá sempre trabalhando, sempre fora de casa. Ele tem a irmã mais velha, que é com quem ele é mais próximo, assim, e ele tem uma irmã mais nova, que, assim, faz muito parte da história no livro e que no filme ela simplesmente não existe, ela não aparece em momento nenhum. Além disso, os pais do Finch no filme é como se eles não existissem, assim, a gente tem ali o Finch e a irmã mais velha, e é só o que a gente tem da família do Finch. A gente não tem, assim, um panorama mais complexo e mais aprofundado da família desse garoto, que é, assim, muito importante pra história, pra gente entender o porquê que muitas coisas vão acontecer lá na frente. Inclusive, né, o famigerado fim, que fez muita gente se debulhar em lágrimas. Eu não estou inclusa nessa estatística, porque eu não chorei. Obviamente que fiquei emocionada com a história, mas não foi suficiente pra me fazer chorar de fato, sabe? Enfim, né, eu senti que a adaptação pecou muito em não trazer mais da vida do Finch, né, enfim, né, do histórico familiar dele, das relações familiares dele. A gente tem mais o ponto de vista da Violet, o que aconteceu com ela e com a irmã, qual é a relação dela com os pais, como que ela, na verdade, não tem, assim, um relacionamento muito positivo com os pais, porque ela tá lidando ali com a depressão, com o luto por ter passado por isso e por estar fazendo um ano que a irmã faleceu. Então é nesse dia, inclusive, que ela tá ali no parapeito da ponte prestes a se jogar, no dia em que o acidente com a irmã completou um ano. E a partir disso, né, a partir desse ponto crucial da história em que o Finch e a Violet vão se conhecer,
é quando eles vão começar a desenvolver uma amizade de certa forma. E assim, essa certa forma eu coloco em muitas aspas, porque no livro, pelo menos, né, eu já falei isso aqui no vídeo específico do livro, lá no livro, pelo menos, o Finch se força na vida da Violet a qualquer custo, e no livro ele também meio que faz algumas coisas assim, só que no livro eu senti, pelo menos, que no livro é mais intenso isso é mais, eu diria até, sei lá, um pouco mais grave, talvez. Mas no filme também ele vai se forçando na vida da Violet. Ele meio que se força a fazer um trabalho com ela em grupo, que vai fazer com que eles visitem certos espaços ali do estado que eles vivem. Por isso, então, se chama Por Lugares Incríveis, porque eles vão visitar juntos muitos lugares para esse trabalho. E em certo ponto da história, como tanto no livro quanto no filme, eles já visitaram tudo que eles tinham para visitar, mas o Finch ainda assim tá ali se forçando na vida da Violet, querendo que ela faça mais coisas, querendo que ela entre no carro, que é uma coisa que ela tem, assim, muito trauma depois do acidente que ela sofreu. Então, assim, ele força ela a entrar no carro, ele força ela a fazer certas coisas que ela já falou que não quer fazer. Ele bate na casa dela e pede pra ela descer no meio da madrugada, e ela fala que não vai descer, que é pra ele ir embora, e ele insiste pra que ela desça. No filme, inclusive, tem uma cena que ele passa a madrugada inteira dormindo ali ao relento no jardim da casa dela, e o pai dela no dia seguinte encontra que ele fica meio, o que está acontecendo aqui? Então, assim, esse aspecto da história não divergiu muito da história do livro, mas eu diria que foi um pouco mais amenizado, talvez. Acho que a forma como foi filmada, a forma como foi, enfim, dirigida ali as cenas ficou um pouco mais atenuado, mas ainda assim existe uma cena que, assim, pra mim resume toda a história, que é ela, tipo, dando uma dura nele, falando pra ele que ele não entende. Ela fala pra ele, você não entende, você força as pessoas, você, tipo, não tem respeito pelo desejo das pessoas e tal. E ele tá ali falando, isso não é sobre você, que não sei o que e tal, querendo que ela entre no carro e faça uma viagem mais longa com ele pra visitar um outro lugar mais distante, que, assim, não era possível que eles chegassem por bicicleta, que era o que eles estavam fazendo até então. E daí, muita gente vem falar aqui no mérito de que, ele foi responsável por ela ter saído da depressão, porque sim, eles começam a se envolver, de certa forma ela nutre sentimentos por ele, ela começa a viver coisas muito legais junto com ele, e esse aspecto triste da vida dela, de certa forma, fica meio que esquecido. E sim, gente, a gente não deve negar isso, mas a gente também não deve negar o fato de que o Finch não é nenhum psicólogo, ele não é nenhum profissional, sabe, relacionado à saúde mental, psicológica, muito pelo contrário, ele próprio no livro fica muito mais claro e no filme não fica tão claro assim, o que eu achei uma puta falha. Ele sofre de transtorno bipolar, ele próprio é uma pessoa que, assim, não quer ser rotulada, não quer ser uma simples doença, mas, assim, que não tem um respaldo familiar e, assim, profissional, nem na escola, nem em lugar nenhum, pra, de certa forma, direcionar ele pra um tratamento que vai fazer com que ele não sofra tudo aquilo que ele tá sofrendo, sabe? Ou que ele sofra menos. Então, assim, é uma história em que dois personagens jovens que não têm experiência com quase nada estão ali tentando lidar juntos com problemas psicológicos, quando na verdade eles não são psicólogos, sabe? Eles não são profissionais da saúde mental, e muito pelo contrário, assim, as pessoas veem que a Violet tá super na dela, ela tá muito introspectiva, os pais dela veem que ela tá muito introspectiva, que ela tá passando por um problema complicado, e os pais dela, assim, em nenhum momento, nem no livro, nem no filme, eu vejo eles se mobilizando no sentido de levar ela até um profissional, de fazer com que ela tenha acompanhamento, de fazer com que, tipo, ela, de certa forma, seja de certa forma assessorada ou acompanhada por uma pessoa que entende e consegue ajudar ela efetivamente naquilo que ela tá passando. Muito pelo contrário, né? Ela tá ali fechada dentro dela, e o que vai na história mudar, né, esse aspecto nela, é um garoto que também é doente, gente, que também precisa de ajuda, precisa de apoio, que precisa de auxílio médico, e que tá passando por muita dificuldade dentro da cabeça e na casa dele. Então, tipo assim, pra mim isso não é bonito, isso não é legal, isso não é uma história que, tipo assim, os jovens devam assistir e achar que é aquilo que tem que ser feito e acabou, sabe? Eu até entendo que existem jovens que podem assistir esse filme ou ler esse livro e, tipo assim, entender um pouco melhor o que eles próprios estão passando, né? Jovens que não sabem que passam por algum distúrbio psicológico, e quando têm contato com essa história acabam
entendendo um pouco melhor aquilo que eles estão passando. Mas o que o livro não deixa, assim, de mensagem, eu diria, talvez até um pouco nas notas do final da história que a autora deixa, é que essas pessoas devem pedir ajuda, elas devem procurar ajuda, elas devem conversar em casa, conversar na escola, conversar com amigos, procurar ajuda de uma pessoa que entende, que vai saber ajudar ela, não colocar as expectativas em um romance, entendeu? Num namoro que pode não ajudar, pode pelo contrário piorar muito a situação. E a gente tem isso no filme e no livro, que é o Finch, no fim das contas, tomando aquela decisão que ele toma. Então, assim, me desculpem, gente. Assim, eu entendo por que as pessoas gostam da história, eu entendo as justificativas. Eu já refleti muito, né, sobre muitas coisas que as pessoas já comentaram aqui. E sim, gente, não consigo levar adiante. Ainda acho que o Finch foi um personagem incisivo, de certa forma, abusando da boa vontade da Violet, abusando sei lá, da vontade dela, do que ela falava que não queria fazer e ele forçava ela a fazer. E muitas pessoas nos comentários daquele vídeo estavam, assim, achando absurdo levar pra esse lado de que ele estava sendo abusivo quando ele tinha boas intenções, sabe? E a gente tem que entender que não é porque uma pessoa tem boas intenções que os comportamentos das pessoas vão ser, assim, devem ser relevados ou devem ser minimizados, sabe? A gente tem que entender que uma pessoa abusiva, ela vai ser abusiva independentemente das ações dela. Ele pode estar querendo, assim, o melhor pra ela, mas ele ainda tá tomando atitudes que forçam ela, que fazem ela fazer o que ela não quer, entendeu? Então, assim, não tô aqui colocando em pauta a questão de que o Finch era ou não mau caráter, eu tô colocando em pauta a questão de que ele tomava atitudes muito ruins. Ponto. Apenas isso. Então, pra resumir aqui, o que eu tenho pra falar da adaptação é que ela não foi muito fiel à história, eu senti que faltaram muitos pontos ali da história pra trazer pro filme. Gostei muito do elenco, gostei muito de como eles trouxeram, assim, atores que são muito multirraciais, assim, né, de várias etnias, isso eu achei muito legal. Gostei muito, né, da Elle Fanning, que ela tem uma atuação muito boa, eu achei ela muito incrível, maravilhosa. E senti muita falta de outros personagens, né, como eu falei, principalmente da parte do Finch ali, né, do histórico familiar dele, enfim. Acho que o filme foi ok, no quesito de passar a história. Ele passa a história deixando algumas falhas com relação ao livro, no sentido de emocionar. Eu diria que pra mim deu na mesma, porque nenhum dos dois me emocionou da forma como eu imaginava que fosse me emocionar. E é isso, galera. Acho que no fim das contas o filme teve ali suas semelhanças com o livro, apesar de divergir bastante, né, em alguns pontos. Acho que tanto o livro quanto o filme penaram em não deixar uma mensagem de gatilho, né, de pessoas que podem estar passando por depressão, passando por luto, passando por transtorno bipolar, esse tipo de coisa. Acho que faltou, assim, um bom aviso de gatilho nesse sentido, e acho também que faltou, assim, principalmente no filme, né, no livro também, mas no filme, que vai atingir bem mais gente do que o livro, né, porque muita gente mais assiste filmes do que lê livros, uma mensagem de que, pelo amor de Deus, gente, jovens, pais, prestem atenção nos seus filhos dentro de casa, jovens, né, vamos, sei lá, conversar com as pessoas, vamos conversar em casa, vamos colocar pra fora o que vocês estão sentindo. Eu sei que é muito difícil, né, isso acontecer, essa parte do jovem ir até alguém, então adultos, profissionais da educação, pais, por mais que, assim, a vida seja corrida e a gente tenha lá nossos afazeres, vamos prestar atenção nas pessoas, nos jovens. Quem mora com a gente tá morando com a gente, sabe? Tá sofrendo ali do nosso lado e muitas vezes não fazem nada, né? Nada é feito a respeito. E era isso então que eu tinha pra falar pra vocês sobre esse filme, gente. Tô aqui já preparada, já botei meus coletes preparada pras pedradas. Mas essas são as minhas impressões dessa adaptação, né, tudo que eu achei sobre essa história, mais do que eu tinha pra falar sobre, né, a história que eu não falei no vídeo do livro. E é isso, então eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, um beijo enorme e até o próximo, tchau, tchau!